Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade nessa segunda aula, falando um pouco do que vai cair na nossa prova e corrigindo também as últimas atividades da página 509 e 510. Eu espero que vocês tenham feito, né, tenham realizado aí essas atividades para compreender melhor, né, o conteúdo, aquilo que vai cair na prova. Então, o que vai, né, quais as unidades que vão estar na nossa prova. Então, anota aí, pega o caderno de vocês, faz essa anotação aí. Então, conteúdos para a prova é a unidade 1, História e suas interpretações, e a unidade 2, Registro da história entendendo o passado. Então, aí você tem aqui, né, a história, a primeira unidade, coloca aqui a página. Então, é importante você ler, ver as atividades, né, que tem para ser estudadas, é importante dar uma lida na página 46 em diante, viu, gente? Não é só a página 46, mas a página 46 em diante. E a unidade 2, que é a página 459. A 459 em diante. Então, é importante aí vocês lerem as questões, as atividades que tiveram, né? Fazer alguns grifos, ler o resumo também. Então, é importante vocês fazerem tudo isso aí. Então, 2 minutinhos, vocês anotem aí, né? Fazer a anotação, pode pôr até no próprio livro, não precisa pôr no caderno, ou na agenda, quem tem a agenda, aí pode pôr na agenda também, né? No seu registro, ou marcar no livro aí que é para ser estudado, certo? Acho que não vai cair toda a unidade, né, todo o capítulo, né, alguns pontos, senão a prova fica muito extensa, mas é uma prova bem tranquila, uma prova de bastante leitura e interpretação, certo? Então, vamos lá, interpretação de achar a resposta, né, ler e interpretar e ter o texto ali, a resposta não, né, mas achar a resposta dentro do próprio texto. Então, deixa eu encerrar aqui, para a gente poder pegar aqui. Então, nessa primeira unidade, eu vou falar um pouquinho aqui, deixa eu só fechar aqui, porque não está aberto, eu não consigo abrir meu livro. Pronto, deixar o livro aberto aqui, para a gente poder conseguir compartilhar. Então, você pode pegar aí lá rapidinho na página 38, aqui, né? Tá, espero que vocês estejam visualizando. Então, aí na página 38, que é um pouco o resumo da unidade 1, que vai falar da importância da história, um pouco sobre o porquê de estudar história, qual é o papel do historiador, quais os elementos que o historiador ele utiliza no estudo da própria história, né, para poder fazer estudar. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o estudo da história, como o estudo de fatos realizados pelo ser humano, que nos auxilia a compreender o funcionamento das sociedades humanas ao longo do tempo e do espaço. Então, a história, ela estuda o ser humano, né? Ela nos leva a compreender todos os fatos que o ser humano ele desenvolveu ao longo da história, né? Ao longo do tempo, né? Nos situando aí em diversas sociedades, em diversos tempos, em diversos espaços. Então, a gente estuda a história do homem, né? Os fatos que envolvem ao homem, provocado até mesmo pelo próprio homem ou pela natureza, em diferentes tempos, em diferentes espaços. Então, é importante a gente compreender, estudar a história, para poder ter uma compreensão do passado, mas também entender, né, os motivos do qual a gente vive nos dias de hoje, as consequências que a gente traz também, o nosso modo de viver, as nossas culturas, as transformações que nós tivemos ao longo do tempo. Então, a história, ela nos leva a compreender isso. Talvez agora, no sexto ano, a gente ainda estude a história arcaica, né, um pouco mais de um passado mais distante, mas ao longo do que a gente vai estudando no ensino fundamental a história, a gente vai entendendo o porquê também de estudá-la, e entendendo a nossa vida, entendendo o sistema político que a gente vive, entendendo
a sociedade que nós estamos vivendo, o mundo atual, né? As articulações políticas atuais em toda esfera nacional, as potências mundiais, os países, né, como potências mundiais, porque eles se tornaram grandes potências. Então, ao longo, né, do estudo de história, a gente consegue compreender tudo isso. Por isso é importante a gente estudar a história. Então, quais são os objetos de estudo? São fontes documentais diversificadas e testemunhos do passado deixados pela população. Então, as fontes históricas, né, que são o objeto de estudo, né? A história ela estuda a partir de quê? Então, esses objetos, eles podem ser materiais, as fontes que a gente chama de fontes históricas, e fontes imateriais. As fontes materiais, a própria palavra já diz aquilo que é matéria, né, que é palpável, que pode ser pegado, né? Então, os livros, os jornais, as cartas, etc., né? Então, tudo aquilo que vamos dizer assim, é material, né? Então, é uma fonte material, a própria palavra já diz isso. E os imateriais são lendas e contos orais. Então, é aquilo que está na oralidade. Por exemplo, quando a gente estuda os povos africanos, os mitos, por exemplo, que é da tradição oral, dos próprios povos indígenas também, os contos, os causos contados. Então, isso são fontes históricas imateriais, porque está na oralidade, né? Está na maneira, na forma de falar. Então, o historiador, ele busca em suas pesquisas interpretar e compreender os acontecimentos, os processos e as mudanças históricas no tempo e no espaço, analisar suas mudanças e permanências para encontrar a relação do passado com o presente. Então, quando o historiador ele analisa, né, todos esses fatos, ele vai encontrar essa relação do passado com o presente, através dessa interpretação. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente busca sobre algo, a gente quer compreender isso. Então, por exemplo, quando a gente olha para a questão do negro, né? Por que o negro ele é tão, vamos dizer assim, excluído da sociedade? Então, ele já veio para cá nessa situação. Então, ele veio numa situação. Então, a gente precisa buscar mudar, modificar isso. Né? Então, isso já está enraizado em nós, na nossa história. Né? Porque que a religião do negro ela é excluída. Então, é algo histórico, né? Algo que está na história. Então, quando a gente estuda isso, a gente vai percebendo e perceber isso para que a gente mude, né? A gente transforme. Lógico que não é uma justificativa. Né? Lógico que algumas coisas do passado serão justificativas para o que a gente tem no presente, mas não é justificável excluir o negro, discriminar, né? Ser racista. Mas, a partir da história, a gente compreende porque que, até os dias de hoje, eles sofrem essa discriminação. Estudar história é uma atividade complexa, pois analisa fatos, nomes, lugares e datas sem qualquer conexão. Então, vamos pegar agora a primeira unidade, a unidade... Então, a gente vai pular para a página 58, que é o resumo, deixa eu pegar aqui, página 58, que é o resumo aí do capítulo 2, da unidade 2, que vai falar da pré-história. Então, ensino do surgimento da humanidade, dos primeiros povos, segundo a história, né? Segundo aí os estudiosos, os primeiros povos que existiram. Então, a pré-história é o período que faz parte da história da humanidade, recebe essa denominação porque corresponde ao período que não há documentação escrita, né? Então, a pré-história. Então, na periodização, a história está dividida em duas partes, que é a pré-história e a história. Dentro da história, a gente vai ter a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas aí a gente tem dois blocos, a pré e a história. Na pré-história, data-se todo o registro, né, que não tem um registro documental da escrita, né, sendo, e aí há até uma certa reflexão acerca desse termo, né, porque às vezes é um termo até preconceituoso, porque, mas a pré-história não existia escrita, e é os registros das cavernas, não é uma linguagem, não é uma forma de se comunicar, mas enfim. Então, esse nome de pré-história é todo o registro que se tem antes da escrita, né? Os registros
da humanidade do homem. Então, ocorreram algumas migrações nesse período. Então, o homem, desde o seu surgimento, o surgimento da humanidade vai estar datado em todo ali no território africano, e aí vai chamar, por isso que vai chamar a África o berço da humanidade. Dali os homens, né, foram migrando para outros pontos, outras localidades e tudo mais, e se espalhando. Então, 100 mil anos, o homem chegou ao Nordeste brasileiro, vindo da África, vinha navegando de ilha em ilha numa época em que o mar estava mais baixo. Essa ideia foi defendida por Nier Goudon. 18 mil anos, uma única leva de humanos deixou a Sibéria e entrou no Alasca. Indivíduos de tipos físicos distintos, alguns mais africanos, outros mais asiáticos, compunham o grupo. Entre 10 mil a 15 mil anos, migrantes de feições africanas cruzaram o Estreito de Bering e aqui estabeleceram mais tarde uma nova leva de colonizadores com traços asiáticos, penetrou nas Américas e se tornou dominante. Então, essa teoria dos 10 a 15 mil anos é uma das teorias mais bem aceitas, que é pelo Estreito de Bering, né? Mas a gente tem aqui uma outra teoria também, né? Que quando ele deixou a Sibéria e entrou no Alasca até chegar aqui nas terras americanas, por volta de 18 mil anos, e 100 mil anos aí, que é uma ideia defendida por Nier Guidon, né? Que é uma historiadora. Então, a idade da pedra lascada, o Paleolítico, e a idade da pedra pólida, ou o Neolítico. A pré-história, ela também tem uma divisão, e aí dois marcos dessa divisão, que a gente vai ter o Paleolítico e o Neolítico. Entre o Paleolítico e o Neolítico, a gente tem um outro período, né, que não se estuda muito, porque os dois pontos são mais importantes, e após o Neolítico também terá um outro período até chegar na história. Mas aqui a gente estudou esses dois pontos da pré-história muito importantes, que é o período Paleolítico e o período Neolítico. O período paleolítico, né, é a idade da pedra lascada, e vai chamar da pedra lascada, porque os registros arqueológicos que se tem deste período são registros de pedras não muito bem esculpidas, né, a pedra de fato lascada, como vai dizer a palavra, né, porém com formatos ali que dá de se entender que era uma arma, que dá de se entender que era um objeto, mas lascado, né? Enquanto a pedra polida, que foi no período neolítico, a pedra ela passa a ter um formato, ele passa a esculpir essa pedra e dar a essa pedra um formato de um armamento, um formato de um objeto, do qual ele utilizava para poder fazer as suas caças, os seus modos de sobrevivência. Então, no período paleolítico, a população era formada por caçadores e coletores nômades, que andavam em bandos, geralmente em grupos de 25 a 40 pessoas. Então, o que eram os nômades? Né? Nômades era porque eles não tinham território fixo. Eles migravam, né, de um território para o outro, eles migravam de uma região para outra. Então, eu dei até uma ideia, não sei se foi aqui, questão igual o gafanhoto, né? Come tudo que tem aqui, depois mudam para outra plantação. Então, e vão comer lá naquela outra plantação. Então, os homens do período paleolítico, esse homem nômade, né, que vai mudando de região em região. A moradia, os humanos dessa época viviam em abrigos rochosos, cavernas, e usavam peles de animais para se proteger do frio. E quais eram os instrumentos? Com os ossos obtidos das caças, esses grupos humanos confeccionavam objetos de pedras cortantes. Esses instrumentos eram utilizados para diversas atividades cotidianas, como cortar, raspar, macerar, perfurar. Com eles podiam construir machados e outros instrumentos. Aqui, as características do Paleolítico. No Neolítico, a população ela já era sedentária e agrícolas e começaram a se fixar nas regiões. Então, já no período Neolítico, a gente já tem um grupo de humanos que eles se fixam em um território, e eles passam a ser sedentários. Sedentário é o homem que fixa, né? Tem o seu local fixo ali. Ele deixa, são homens que começam a deixar a sua vida nômade, começam a deixar de migrar. E uma capacidade que os homens desse período ele vai desenvolver é a agricultura, que é a capacidade de plantar, né? Eu não só retiro da natureza, como eu posso produzir, eu posso plantar, que é a questão da agricultura. E o homem do Neolítico, ele vai desenvolver essa capacidade que a gente tem até os dias de hoje,
utilizando ao nosso favor. E também da domesticação de animais. Então, no período neolítico, então, vai se chamar aí da Revolução Neolítica, né, por causa a palavra revolução no sentido aí de mudança, de transformação, né, de grandes transformações ocorridas nesse período. A população, já falei da população, a moradia, a população começou a se organizar em aldeias, construindo os primeiros assentamentos. Então, assim que eles começam a se sedentarizar, a fixar no local, então eles começam também a construir as suas moradias, começam a construir as suas aldeias, as primeiras sociedades, os primeiros grupos familiares, né, estando mais próximo. Ali esta divisão da sociedade, a distribuição das tarefas, da plantação, a mulher cuidando mais da colheita e cuidando também das coisas da casa, o homem cuidando da plantação, da caça, né? Então, essas características elas vão surgindo aqui neste período do Neolítico. Os instrumentos, os utensílios eram confeccionados em lâminas de machados, pilões e almoxarifes, ferramentas associadas ao consumo de alimentos vegetais, que levavam tempo para ser construídas, porém com durabilidade maior. Certo? Então, vamos pular aqui para a atividade da página 509, que aí a gente, desculpa, da página 509, que aí a gente vai ter a correção melhor. Aí diz, né? Por que os caçadores-coletores que viviam da caça, pesca e coleta de frutos levavam uma vida nômade, né? Que é essa vida de região por região. Eram nômades porque dependiam das condições geográficas para suas subsistências. Em cada região existiam grupos humanos pertencentes a etnias diferentes e utilizavam os espaços territoriais de acordo com suas necessidades. Então, eles ficavam migrando porque a plantação acabou, né, o que eles estavam colhendo aqui. Eles migravam também por questões climáticas, né, o clima que não estava bom, ia mudando. Então, são características, né, aí que levam, né, a ter uma vida nômade. De que forma o final da última era glacial influenciou o aumento na coleta dos alimentos como fonte de subsistência? A mudança climática, que causou alterações no nível do mar, forçou a população a deixar as montanhas e a descer para as terras dos vales em busca de caça, que estava cada vez mais escassa. A necessidade de encontrar alimentos para a subsistência favoreceu os grupos humanos do Neolítico coletar e armazenar cereais para serem plantados e colhidos. Por que o planto de grãos favoreceu a vida sedentária? A agricultura oportunizou a produção de excedentes de alimentos. Esse aumento na produção de alimentos favoreceu diretamente o aumento populacional ao longo do tempo, motivando a fixação de resistência, o sedentarismo. Então, essa fixação no território. Então, quando ele passa a produzir, ele passa a entender que eu posso cultivar essa terra, que aqui eu planto, está dando, eu colho, eu tenho uma condição de vida. Aqui eles passam a se fixar no seu local. Então, a agricultura, ela favoreceu o sedentarismo, né? A capacidade de caçar, a capacidade de domesticar animais, né? De cuidar dos animais para sua subsistência, foi que garantiu aí o sedentarismo. Qual a relação entre a invenção do arado e a possibilidade de ter excedentes de alimentos? O desenvolvimento de instrumentos para o trabalho na agricultura favoreceu o aumento na produtividade, por isso a criação do arado está relacionada à possibilidade de ter excedentes de alimentos. Com o passar do tempo, as aldeias cresceram, favorecendo os agricultores na realização de trocas de sua produção agrícola, excedente por ferramentas, utensílios e outros produtos de interesses para o próprio uso. Qual é a relação entre a vida sedentária e o desenvolvimento de cerâmica? A vida sedentária permitiu o aprimoramento das técnicas da fabricação das cerâmicas modelada à mão. Os grupos humanos descobriram que, quando colocada na fogueira, ela tinha maior durabilidade, assim as pessoas poderiam armazenar alimentos e transportar alimentos ou líquidos. Explique as diferenças entre modo de vida nômade e sedentário. Os nômades precisavam mudar-se constantemente, pois viviam da coleta e caça de animais. Quando esses recursos naturais começavam a faltar, procuravam outra região que os suprissem. Já os sedentários fixaram residência e podiam construir casas, praticar agricultura e criar animais.
Aqui o 7 vai falar do capítulo 4, eu não quero falar aqui do capítulo 4 para não confundir vocês. Então, basicamente é isso. A nossa prova, né, vai estar relacionada aí à unidade 4 e a unidade 1, desculpe, e a unidade 2. A prova, no dia da prova, eu vou postar um vídeo, né, como vai se dar a nossa prova. É importante eu dizer isso. Então, a prova, vocês vão levar a prova para casa. Então, escutem bem essas informações que eu vou passar para vocês. Então, dia 2 é o dia de buscar as provas na escola. Dia 2 é o dia quarta-feira, né? Depois de amanhã, é o dia de buscar as provas na escola. Dia 3 e dia 4, a escola estará fechada. Então, quem não for buscar a prova no dia 2, vai ficar sem receber as suas provas. Só vai poder pegar na segunda-feira. Porque a escola vai estar fechada para higienização. Então, dia 2, quarta-feira, você vai buscar as suas provas, todas as provas, e fazer durante a semana de provas. Você só vai entregar todas as provas no dia 14, segunda-feira. Segunda-feira, depois, né, da semana de provas, dia 14, é o dia de você entregar as suas provas, devolver as provas na escola, todas respondidas. Passou dessa data, aí vai ter uma penalidade. É importante a gente dizer isso, certo? Então, depois do dia 14, que entregar no dia 15, no dia 16, as provas podem sofrer aí algumas penalidades, porque os professores precisam corrigir a tempo. Então, você tem o tempo da aula para poder fazer a sua prova. Então, quando você receber a sua prova, né? Eu, por exemplo, estou dando um exemplo. Hoje é prova de história, sexta-feira é prova de história. Exemplo. Então, a gente tem a primeira prova. Então, a gente tem das 8 às 9h45 para realizar a nossa prova. O professor vai abrir o Meet? O professor vai pedir para a gente abrir a câmera? Ficou a critério de cada professor. Então, por exemplo, eu não vou fazer Meet. Eu vou fazer um vídeo, como essa aula de hoje nossa é um vídeo, vou postar um vídeo explicando a minha prova e você vai realizar a sua prova. Se você tiver dúvida da prova, aí eu vou te responder da prova, de alguma questão. Não vou te explicar conteúdo, porque o conteúdo a gente explica ao longo das aulas, certo? Não é explicação de conteúdo, é uma explicação sobre alguma questão da prova, certo? Então, isso precisa ficar muito claro. O professor ele só vai tirar a dúvida durante o período da prova. Passou disso, à tarde, à noite, o professor não tem a obrigação de tirar a dúvida da sua prova. Então, por exemplo, na minha hora da aula, da minha prova de história, é a hora que eu tenho para eu tirar a dúvida de vocês. Então, vocês vão postar, vocês vão tirar a dúvida. Então, por isso que é importante fazer a prova. Pode ler a prova antes, né? Você pode ler, por exemplo, amanhã é prova de geografia e matemática. Então, hoje eu já dou uma lida à tarde ali na prova, já respondo de lápis, coloco alguma coisa de lápis. Ali para amanhã na aula, eu só tirar dúvida com o professor e confirmar as minhas respostas. Você pode fazer isso também, certo? Mas as dúvidas só devem ser tiradas no momento, no grupo do WhatsApp, no momento da prova. No grupo, certo? Não fica mandando no PV do professor, porque pode ser que o professor não responda. Então, o professor ele tem a obrigação de responder lá no grupo da turma, mas não no seu privado, certinho? Então, um forte abraço. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui no grupo que eu vou retirar de vocês. Abraço, minha gente. Bons estudos. Aproveitem essa semana de prova, né, para colocar as coisas em dias, para colocar o módulo. Depois eu digo a data do módulo, quando a gente vai entregar os módulos aí respondidos na escola, certo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.